Boa noite, bem-vindo ao Jornal da MBC TV, edição de quinta-feira. Confira a tabela cambial e das commodities. A seguir, as notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. O advogado Henrique Pereira acredita que um eventual regresso de Manuel Chang a Moçambique possa levar a PGR a reabrir o processo crime relativo aos ilícitos de que é acusado no âmbito do caso das dívidas ocultas. Nessa fase, o Estado poderá avançar para o confisco de bens pertencentes ao antigo ministro das Finanças e terceiros ligados ao esquema, desde que se comprove que a origem dos bens é ilícita. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, esteve envolvido no escândalo das dívidas ocultas avaliadas em cerca de 2 mil milhões de dólares norte-americanos. Extraditado para os Estados Unidos da América, Chang foi condenado a 8 anos de prisão pelos crimes de fraude, corrupção e branqueamento de capitais, tendo solicitado recentemente a antecipação da liberdade condicional. Em Moçambique, o processo relacionado com o caso encontra-se arquivado, mas cerca de 15 milhões de dólares associados ao escândalo continuam sem destino legalmente definido. Em entrevista à MBC TV, o advogado Henrique Pereira defendeu que o eventual regresso de Manuel Chang ao país poderá criar condições legais para a reativação do processo. Presumo eu, é a minha opinião, que é o que vai acontecer, que se vai reativar o processo. Está a responder em liberdade? Sim. Outro processo. Os processos em Moçambique aqui estão a nível da Procuradoria arquivados. Não quer dizer que não venham a ser reativados. Para Henrique Pereira, a Procuradoria-Geral da República e o Gabinete Central de Recuperação de Ativos devem atuar de forma coordenada com vista ao confisco de bens do ex-ministro e de terceiros envolvidos no esquema, desde que fique devidamente comprovada a proveniência ilícita dos valores. E a Procuradoria, apesar de ter uma característica de perseguição criminal, há um órgão, há um gabinete agora atualmente criado, que é o GICRA, que é o Gabinete de Recuperação de Ativos, que é um gabinete com tendência ou com natureza à recuperação dos bens derivados de situações de crime financeiro, de desvio de fundos públicos, não? E outros similares. O caso das dívidas ocultas continua a ser um dos maiores escândalos financeiros da história de Moçambique, com impactos profundos na economia nacional e na credibilidade do país junto da comunidade internacional. Depois de meses de espera, a Direção Nacional de Pecuária pronunciou-se finalmente sobre as queixas apresentadas por criadores de gado à MBC-TV. A instituição reconhece a existência de doenças que há vários anos vêm provocando a morte de bovinos, caprinos e suínos e anuncia a reativação gradual de tanques e chuveiros caracicidas como medida para travar a situação. A resposta às reclamações dos criadores de gado demorou a chegar, mas acabou por ser dada pela Direção Nacional de Pecuária. Há cerca de 5 meses, produtores pecuários recorreram à MBC-TV para denunciar um problema que arrasta há mais de uma década. Doenças que têm provocado perdas incalculáveis de bovinos, caprinos e suínos em várias regiões do país. É que nós fazemos como criadores, fazemos um investimento na pecuária e somos das áreas que menos o Estado investe nela, investimos na pecuária e temos um problema grave, é que não temos laboratórios especializados para diagnosticar doenças específicas. O gado das populações está doente e não há resposta. Estou a ficar admirado
E como é que estão aqui com animais em exposição, enquanto os animais não estão em condições. Não sei qual foi o controle que o governo fez para colocar aqui os animais. Após várias tentativas sem sucesso de obter esclarecimentos junto do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, as preocupações foram finalmente respondidas pelo Diretor Nacional de Pecuária, Rafael Escrivão, responsável máximo do setor a nível nacional. O dirigente explicou que a situação já era de conhecimento do Ministério e garantiu que estão em curso ações para a reativação gradual de tanques e chuveiros caraçacidas. O Ministério da Agricultura tem um conhecimento e está a agir. Eu falo em nome da Direção Nacional de Pecuária do Ministério da Agricultura. Temos conhecimento da ação e estamos a agir. E a planificação que existe perante esta doença é a reativação da utilização dos tanques caricidas e chuveiros caricidas. Então, essa reativação vai, efetivamente, de alguma forma, minimizar o efeito das caraças que são transmissoras dessa doença nos bovinos. Segundo o responsável, a redução da mortalidade animal depende diretamente do combate às causas das doenças, assegurando que o Ministério está atento à situação. Como disse em relação ao laboratório, a medicação. Não existe uma medicação que cure em 100% em todas as fases da doença. Na fase preliminar, outros medicamentos como a tetraciclina pode curar, mas na fase avançada já não. Então, a maior arma que nós temos neste momento é o controle do vetor que transmite esta doença. Então, nós, Ministério da Agricultura, estamos empenhados em promover banhos carecidas por imersão e chuveiros. No entanto, estas declarações são contestadas por um criador de IGAT que preferiu não gravar entrevista. O produtor afirma que até o momento o Ministério ainda não realizou investimentos consistentes no setor pecuário, nem avançou com a reativação efetiva dos tanques e chuveiros caraçacidas anunciado. A Escola Básica de Esturro, composta por 46 salas de aula com capacidade para acolher 4.600 alunos, é a maior escola primária do país e será entregue ao governo no arranque do ano letivo de 2026 pela Fundação de Caridade Tsushi. Trata-se de um empreendimento orçado em mais de 4,8 milhões de dólares, que integra o conjunto de 23 escolas que estão a ser construídas em simultâneo pela Fundação, destinadas às comunidades afetadas pelo ciclone Idai, na província de Sofala. Moçambique passará a contar, no arranque do ano letivo de 2026, com a maior escola primária do país, denominada a Escola Básica de Esturro, um empreendimento avaliado em mais de 4,8 milhões de dólares que será entregue ao governo pela Fundação de Caridade Tsushi. A infraestrutura faz parte de um conjunto de 23 escolas que estão a ser erguidas em simultâneo pela Fundação no âmbito do projeto HOP, cujos beneficiários são as comunidades afetadas pelo ciclone Idai na província de Sofala. Segundo o presidente da Fundação de Caridade Tsushi, Moçambique, Dino Foi, a construção da escola resulta do cumprimento de uma promessa assumida em setembro do ano passado, durante a segunda visita ao país da vice-presidente global da Fundação, de entregar até o final de 2025 a maior escola primária do país. A Escola Básica de Esturro dispõe de 46 salas de aula e tem a capacidade para acolher 4.600 alunos no sistema de 2 turnos. A infraestrutura vai absorver os estudantes da antiga escola primária de Esturro, uma das mais afetadas pelo ciclone Idai, na cidade da Beira, província de Sofala. O responsável da Tsushi explicou ainda que a construção da escola representa um esforço da Fundação para contribuir na redução dos desafios enfrentados anualmente pelo país, decorrentes do aumento do número de alunos que ingressam no Sistema Nacional de Ensino. Para além das 23 escolas, o projeto HOPE, orçado em 108 milhões de dólares, financiado integralmente pela Fundação de Caridade Tsushi, contempla igualmente a construção de 3.000 casas para as comunidades afetadas pelo ciclone Idai
das quais 1.678 já foram concluídas e entregues às populações da província de Sofala, frequentemente assolada por intempéries. Fundada em Moçambique em 2012, a Fundação de Caridade de Sushi intensificou a sua intervenção no país a partir de 2019, na sequência do ciclone Idai, tendo já apoiado mais de 100.000 famílias em projetos nas áreas de educação, reassentamento, saúde e segurança alimentar, sobretudo na região centro do país. A primeira-ministra Bem-vinda Levi explicou ontem que o pagamento do 13º salário em Moçambique é de lei, mas depende da situação financeira do país, tendo revelado que até o momento o governo não decidiu se vai ou não pagar o 13º. Eu dizia ao seu colega que não é ético, num local como este, nós estamos a fazer perguntas de outra matéria, que nos obrigam a nos pronunciar sobre outros aspectos e às vezes até quando não é a pessoa mais indicada. É verdade que o primeiro-ministro tem que saber tudo isso, mas acho que não é correto. Mesmo tendo sido interpelada num momento de dor e consternação durante o funeral de Alfredo Gamito, a primeira-ministra Maria Bem-vinda Levi abordou a questão do 13º salário. Relativamente ao 13º salário, nós falamos em tempo oportuno e dissemos que, havendo recursos, seriam anunciados pelas entidades competentes. Aliás, a lei é clara relativamente a isso. Para a primeira-ministra, insistir no 13º salário não resolve o problema. Então, eu acho que estar continuamente a colocar a questão não é a solução. Quando tivermos uma solução para o 13º salário, nós iremos informar. Portanto, até este momento não há 13º salário. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos de Moçambique ameaçou a 29 de dezembro de 2025 paralisar as atividades de cuidados de saúde caso o governo não pague o 13º salário, tendo na ocasião dado ao Executivo um prazo de 15 dias para resolver a situação. Entretanto, faltam 6 dias para o fim do prazo. E a ver, vamos. Vamos agora honrar com os nossos compromissos comerciais. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. Há momentos que não se repetem. Um riso partilhado, uma conversa inesperada, um olhar que diz tudo. E por detrás de cada gesto, há sempre uma ligação que mantém as pessoas próximas, mesmo quando estão longe. Mais internet para sentir cada presença. Mais televisão para juntar histórias. Mais voz para ouvir o que o coração reconhece. Porque quando estamos ligados, tudo ganha mais sentido. Uplay, celebramos a tua melhor conexão. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de diversão. De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas.
Missão da BVM SA: promover o crescimento competitivo do mercado secundário centralizado de valores mobiliários em benefício da economia moçambicana. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. O domínio da língua inglesa é hoje uma das competências mais valorizadas no mundo profissional e acadêmico. Por isso, o Clube Moza lança os seus cursos online de inglês ministrados por especialistas internacionais. Através de uma plataforma digital interativa, os participantes têm acesso a aulas dinâmicas, sessões de conversação, testes de avaliação e acompanhamento contínuo do progresso, tudo num ambiente flexível e acessível. As inscrições estão abertas. Participe do seu curso online de inglês do Clube Moza e amplie as suas oportunidades no mercado global. Uma parceria. Estamos de volta e continuamos com as notícias no Jornal da Noite. O presidente dos Estados Unidos da América suspendeu a sua participação e financiamento a 31 agências e organizações internacionais, incluindo 15 ligadas às Nações Unidas. Donald Trump justificou a sua decisão, dizendo que a participação é contrária aos interesses dos Estados Unidos de permanecer como membro. Depois de ter cortado o financiamento humanitário à Organização das Nações Unidas, os Estados Unidos da América anunciaram a retirada e corte de financiamento a 66 agências internacionais. Entre as agências visadas constam um Fórum Global de Contra-Terrorismo, cujo objetivo é combater o terrorismo ao nível global, o Fundo para a Consolidação da Paz, o Instituto Internacional para a Justiça e Estado de Direito, o Fundo das Nações Unidas para a Democracia, o Pacto para a Energia Livre do Carbono 24 horas por 7 dias, Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento. A decisão da retirada dos Estados Unidos, segundo um memorando assinado por Donald Trump, foi fruto de uma revisão da participação dos EUA em todas as organizações intergovernamentais internacionais das quais o país é membro. Tendo considerado o relatório do secretário de Estado e após deliberação com o meu gabinete, determinei que é contrário aos interesses dos Estados Unidos permanecer como membro, participar ou de qualquer outra forma prestar apoio às organizações listadas na secção 2 do presente memorando. Lê-se na comunicação. O presidente norte-americano garantiu na sua comunicação que a medida será implementada em conformidade com a legislação aplicável e sujeita à disponibilidade de dotações orçamentais. A analista de política internacional, Winnie Papelo, entende que a decisão de suspensão de financiamento a agências internacionais pelo GUA terá um forte impacto em países africanos, incluindo Moçambique.
Papelo antevê dias difíceis para os setores como educação e ambiente. A decisão tomada pelos Estados Unidos da América de cortar o financiamento a 66 organizações, entre agências e programas internacionais, poderá ter implicações nefastas nos vários países que dependiam deste fundo para viabilizar alguns projetos. O vaticínio é da analista de política internacional Winnie Papelo. Acredito que o que vai acontecer é que os países em desenvolvimento terão um impacto significativo nos seus orçamentos, nos seus programas específicos, principalmente nos setores da educação, saúde e combate a desastres climáticos e a mitigação de calamidades naturais. Papelo avança que, embora a medida possa ser aplaudida internamente, pode ter implicações nas relações de cooperação com outros países. A nível interno, essa medida pode ser aplaudida, pese embora não pela totalidade, do povo americano, mas externamente esta medida de facto representa uma mancha, uma quebra de confiança dos Estados Unidos em relação aos seus parceiros internacionais. Segundo a analista de política internacional, é chegada a altura dos países africanos criarem soluções para os problemas locais. É uma lição para os países africanos, em específico para os países em desenvolvimento em geral, e também é uma oportunidade para que criemos soluções locais para os problemas mais prementes dos nossos países. Questões como o terrorismo são questões de soberania. Então, não se pode esperar totalmente que o financiamento para estas áreas sensíveis venham de atores externos, na sua maioria. Moçambique está entre os países que ainda dependem de fundos externos para financiar setores como educação e saúde. O acadêmico Paulo Tembe afirma que a exigência dos Estados Unidos da América ao governo de Caracas para cortar a venda de petróleo bruto à China, Rússia e Irão poderá promover uma maior circulação das commodities no mercado internacional, com ganhos para o comércio global. A Venezuela é um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo, estimadas em cerca de 303 mil milhões de barris, o que corresponde a aproximadamente 17% das reservas globais. Após a captura de Nicolás Maduro, a 3 de janeiro corrente, a administração de Donald Trump exigiu que a líder interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, interrompa as relações comerciais com a China e a Rússia. Para o acadêmico Paulo Tembe, este eventual corte pode representar uma oportunidade de crescimento econômico para os outros mercados. Neste momento, mesmo com as sanções impostas pelos Estados Unidos ao petróleo venezuelano, agora a China já pode aumentar as suas percentagens de exportação. É uma vantagem. Onde há, digamos, desvantagem ou uma ameaça em termos de não se fazer o negócio, quando falamos de comércio internacional, há um outro parceiro que vem uma vantagem de poder aumentar aquilo que é a sua barganha internacional. Segundo Paulo Tembe, este bloqueio poderá igualmente estimular a circulação das commodities e gerar benefícios para o comércio internacional. Portanto, são as dinâmicas econômicas que promovem a circulação das commodities e os ganhos do comércio internacional. Não é um país que vai dizer, olha, vocês têm que bloquear, têm que parar de fazer comércio com aquele outro país. Se eu vejo ganhos competitivos na cooperação desses países, significa que eu tenho a liberdade de poder negociar os termos e condições da compra desta commodity, neste caso o petróleo venezuelano. Venezuela vai ter oportunidade única de ingressar no mercado. A China já se pronunciou, a Rússia já se pronunciou e o Irão também. Então, é uma situação que parece, atacando aquilo que são os petroleiros, portanto, a circulação dos petroleiros no alto mar, vai ser uma situação de atacar um conjunto de países que têm interesse em fazer importação desta commodity dentro da China, da Rússia e do próprio Irão. Durante uma sessão extraordinária da Organização dos Estados Americanos, Colômbia, Chile, México e Brasil condenaram a exigência dos Estados Unidos da América, advertindo que a emergência norte-americana constitui uma ameaça à soberania regional.
Está pautada a informação para a presente edição do Jornal da Noite. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã às 20. Até lá, boa noite.